Boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente a esse estudo que fazemos às sextas-feiras, às 21h30, e hoje com estudos sobre a mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Infelizmente não temos conosco hoje a companhia do nosso amigo Henri Neto, de João Pessoa, Paraíba, mas em compensação, graças a Deus, como vocês podem ver aí na tela, está conosco de volta o nosso companheiro André Sobreiro, de Severínia, que fica a 70 quilômetros daqui de Rio Preto, onde eu estou. André, meu caro amigo, boa noite. Boa noite, Deja, boa noite, amigos do chat. Que bom estarmos aqui, mais uma sexta-feira, para estudarmos os detalhes, da mediunidade curadora. Agradeço por estarmos aqui. Muito bom. Vamos fazer, então, a nossa prece inicial de hoje, para depois darmos sequência ao estudo. Convido a todos para essa introspecção de momento. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, estamos novamente reunidos em vosso nome para mais alguns momentos de estudos, de reflexões, de aprendizado em torno dos ensinos da doutrina espírita. Agradecemos por mais esse momento e pedimos, como sempre, que bons espíritos possam juntar-se a nós, dando-nos o seu apoio, intuindo-nos, ajudando-nos, enfim, na compreensão dos ensinamentos, para que consigamos, dessa forma, aproveitá-los da melhor maneira possível. Muito obrigado, Senhor, abençoai a todos nós, a todos que estão conosco, e que assim seja. Seja. Antes de qualquer outra coisa, também vamos agradecer ao canal YouTube da Livraria Espírita Rio Preto, ao canal YouTube do Centro Espírita Dona Rosa e à fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, todos os três aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde eu me encontro, e que são os canais que retransmitem e dão publicidade a esse estudo. Mais uma vez, nossa gratidão a esses canais. Muito bem, então nós estamos hoje, primeira sexta-feira do mês de fevereiro, retornando ao nosso estudo do tema da mediunidade curadora, que estamos quase fechando. Talvez não feche hoje, ou talvez sim, vai depender um pouquinho aqui do ritmo, como a gente conversava agora há pouco aqui nos bastidores, André e eu, vai depender um pouco do ritmo em que nós avançarmos com o estudo. Mas estamos praticamente no final desse levantamento que nós fizemos. Vamos fazer, então, hoje, como está aí na tela, nosso encontro número 25, para tratar desse assunto, e já vou colocando, então, aqui o último texto que nós examinamos da última vez que estudamos esse assunto, porque a última de janeiro nós mudamos o tema para Em Busca de Coerência Doutrinária, como todo mundo sabe. Na penúltima estávamos aqui, André e eu, coincidentemente Henri naquele dia também não pôde, e hoje também não pode estar conosco devido a um compromisso profissional. Mas aqui a gente vai repetir uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 6, e que Allan Kardec inseriu no capítulo 15 do livro A Gênese e os Milagres das Perdições, capítulo este denominado Os Milagres do Evangelho. E esse é um texto cujo título é O Paralítico. Como a gente sabe, Allan Kardec trouxe para este capítulo do livro A Gênese todas aquelas narrativas que estão contidas nos evangelhos e que foram interpretadas pelas religiões como fatos milagrosos, né? Esse aqui é um deles. Vamos lá. Nós pegamos um ou outro apenas para encaixar dentro do tema que nós estamos estudando. Tendo subido para uma barca,
Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Logo alguns escribas disseram entre si: Este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: Por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois, que é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. Muito bem, essa é a narrativa denominada O Paralítico, muito conhecida, certamente de todos nós, um evento no qual Jesus utiliza algumas palavras que acabaram sendo alvo de ironia, de acusações por parte dos escribas, dos fariseus, daquela turma do contra, que sempre estava por ali, à espreita, esperando qualquer oportunidade para poder acusá-lo. Né? Então, ele aqui traz uma imagem talvez um pouco diferente das demais situações, porque a gente pode perceber que ele compara, ele apresenta dois argumentos e diz assim: o que você quer que eu diga? O que é mais fácil falar? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ele queria dizer que era a mesma coisa. Por quê? Porque ele estava associando, isso o texto me parece óbvio, ressalta aos olhos, principalmente para nós espíritas, que temos conhecimento da sequência das reencarnações, das consequências que cada criatura vai enfrentando ao longo dessas reencarnações, fruto dos próprios erros anteriores, etc, etc. Ele associava aquela situação que aquele indivíduo estava vivendo, ele estava associando a um erro passado, que era no texto evangélico é chamado de pecado. E como certamente ele considerava já, ele podia ver que aquela aprovação já tinha condições de acabar, de chegar ao fim, e isso, obviamente, restituiria àquele indivíduo a saúde plena, ele poderia andar. Então, ele falou que as duas coisas eram equivalentes. Teus pecados são perdoados, significa você está curado. Então, levanta-te e anda, dá na mesma. André, passo para você, meu amigo. Eu não vejo nada a acrescentar, não. Podemos passar para o texto de Kardec. Pois é, aí o Kardec, como ele faz com todas as narrativas desse tipo, vai comentá-la. Então, vai lá, meu amigo. Então vamos lá. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 15, os milagres do Evangelho, o paralítico. Aqui é o comentário de Allan Kardec. Que significariam essas palavras? Teus pecados te são perdoados. E em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo lhes dá explicação, como a uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior e assim, até que tenhamos pago a dívida, evidentemente uma metáfora, né, de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas às outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são perdoados, equivaleria a dizer, já pagaste a tua dívida. Eu não tenho já. Pagaste a tua dívida. A fé que agora possuís... Possuis. Elidiu. É isso, né? Elidiu. Elidiu a causa da tua enfermidade.
Consequentemente, ou conseguintemente, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos escribas: tão fácil é dizer, teus pecados te são perdoados, como levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado a quem se declara: teu crime está expiado e perdoado. O que equivaleria a dizer: pode sair da prisão. É bem o que a gente vinha dizendo mesmo, né, desde maneira que a gente tinha entendido o texto, né? Quando ele pergunta: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda, né? E a gente já tinha percebido que quando ele diz teus pecados estão perdoados, não foi ele que perdoou, mas sim que aquilo que ele a causa, né, da paralisia dele nessa encarnação, vamos usando o mesmo termo que Kardec usa, que evidentemente é uma metáfora, né, mas que ajuda a gente a entender a situação, a dívida está paga. Então, a partir daí, você já consegue a cura. E a fé dele, a fé do paralítico, acrescenta nesse processo de cura, né? Então, eu concordo contigo. Quando ele fala, o que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados ou levanta-te e anda, ele tá dizendo o seguinte: tanto faz eu dizer uma coisa ou outra. O fato é que esse rapaz já não deve mais nada para a lei de Deus, então a cura já é merecida. Eu vejo da mesma forma que você. Maravilha. Faço minhas as suas palavras, meu amigo. Acho que podemos passar para o próximo, né? Sim. Bom, aí, continuando ainda com mais um exemplo, eu acho que é só mais esse, tem aquele caso interessantíssimo, muito conhecido também, da mulher que sofria de hemorragia. Então vamos lá. É o texto que está no Evangelho de. Esse aqui está em Marcos. Lá Apesar embaixo, que eu acho. Marcos 5. Apesar que. Não. Vai só até ali mesmo. Marcos 5, 25, 34. Vamos lá. Então, uma mulher que havia 12 anos, olha, grifamos porque me pareceu um período bem longo, né? Relevante a Sofria, informação, né? é uma informação relevante. Sofria de uma. É que nem aquele outro caso, aqui não vai aparecer. Tem uma narrativa aí, André, você vai lembrar, o pessoal também, do paralítico que estava na beira da piscina, que estava ali fazia 38 anos. É um negócio interessante também. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Quer dizer, ela tinha gastado tudo com médicos, tratamentos e não tinha melhorado. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir, ao menos, lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, aqui grifamos também, porque é uma informação relevante, o fluxo sanguíneo lhe cessou. E ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Então, aqui é uma cura instantânea. A gente viu um outro caso anterior que não foi instantâneo, né, André? Exatamente. Aquele do cego, né? Isso, pensei a mesma coisa. Uhum. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Quer dizer, sai dessa, né, cara? Padre? Todo mundo está te tocando, né, meu? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, quer dizer, ela sabia o que tinha acontecido, ela sabia que tinha se curado, né, instantaneamente, tomada de medo, ele vai me dar uma bronca, né? E pavor, veio lançar-se-lhe aos pés
e lhe declarou toda a verdade. Quer dizer, ela deve, foi eu que toquei, tal, tal, né? Aí ele falou: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Aí a narrativa de Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Pois é, esse aqui é só o texto que está na Bíblia, né? No Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Deve estar também em Lucas, se não me falha a memória, talvez esteja em Mateus também, porque os três são muito parecidos. Mas aqui o texto que ele usou foi esse, lá no livro A Gênesis, pelo menos o que eu peguei lá na Kardecpédia. Aqui é um fato interessante, vai haver aí alguns aspectos a serem analisados e que virão em seguida, naturalmente, pelo comentário do Kardec. Mas a gente pode adiantar alguma coisa. André, eu gostaria que você desse a sua opinião, por favor. Como você disse, né, Deja, foi uma cura instantânea, porque você grifou ali, né? No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada. Então, é uma cura instantânea. Esse é o primeiro aspecto que tem que ser, que não pode ser ignorado, vamos dizer assim, né? Então, diz o texto que Jesus sabia, conhecendo a virtude que dele saíra, né? Ou seja, os fluidos que ele doou, pergunta aos discípulos, quem tocou minhas vestes? Eu já falei que eu tenho algumas dúvidas sobre esse texto. Eu não consigo imaginar um espírito do nível de Jesus não saber quem foi que tocou e não saber para quem foi que ele doou fluidos. O que não nos leva, gente, a duvidar da sabedoria de Kardec, porque, como nós já dissemos uma vez, né, Deja? Kardec faz a análise do texto ao pé da letra. Ele faz análise textual à luz dos princípios espíritas, tá? Essa dúvida é minha. Tá? Deja, acho que é isso. Bom, vamos passar então para a gente ver o que o Kardec, o que a gente tem aqui de comentário. Vai para você agora. Vai. Então, no item 11, Kardec diz assim: essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas, por que essa irradiação não se dirigiu para aquela mulher? Se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão. Kardec sempre lúcido no comentário dele, né? Aqui a gente pode encontrar uma explicação que para mim é plausível, né, Deja? Quando Kardec fala no capítulo anterior, se eu não me engano, no capítulo 14, ele vai falar sobre a bomba ejetora e a bomba sugadora. Ele usa. Ele usa. É aqui mesmo, André. Tá. Então vamos lá, depois eu faço o meu comentário. É bem simples a razão. Considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica. Aqui a gente já entende, não existe cura de perispírito, porque perispírito não é matéria orgânica. A fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Isso explica, sim, tranquilamente, o fato dela ter absorvido o fluido. A única coisa que me deixa em dúvida, Deja, é Jesus não saber para quem foi, né? Mas, enfim, vamos deixar isso para lá por enquanto. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante, ou seja, ejetora, doadora. E o segundo como uma bomba aspirante. Aqui o termo é claro. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações. Outras,
basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Então, veja, não era no capítulo 14, nesse texto aqui, né, no item 11, no segundo parágrafo, mais ou menos, né? Deixa. É lá mesmo, exato. Quer fazer o seu comentário? Deixa. Vamos lá. Como já nós falamos anteriormente, né? O Kardec procura, ao trazer cada fato daqueles que são narrados como milagres nos evangelhos, são entendidos como milagres pelas religiões, bem entendido, né? Ao trazer cada um deles, ele procura lançar uma luz espírita baseada em todo o conhecimento que ele já possuía, que aqui a gente está no fim da carreira dele, digamos assim, né? Da obra dele. Então, ele já tinha a bagagem dele praticamente toda formada. Então, ele vai lançar uma luz potente, a luz espírita, o conhecimento espírita, sobre cada fato daquele. E vai buscar compreender cada fato daquele à luz desse conhecimento. E aí ele fala assim: essas palavras, conhecendo a virtude que dele saíra, são significativas. Porque ele soube, Jesus, obviamente, soube de imediato pela narrativa evangélica, que se operara realmente um movimento fluídico, saindo dele, e não ele, teoricamente, não sabia para onde tinha ido. Né? Então, é aí que ele fala: o efeito não foi provocado por um ato da vontade de Jesus. Pela narrativa evangélica, não foi. Foi provocado, Jesus, como Kardec vai dizer, pela natureza do espírito que ele era, ele naturalmente irradiava ao seu redor uma atmosfera fluídica terapêutica, da melhor qualidade, que podia ter ido para qualquer pessoa, como ele fala. Por que foi para ela, no caso? Porque o Kardec vai apresentar a explicação assim, porque ela puxou para si aquele fluido através do desejo ardente que ela tinha de se curar pela fé, que ele define, então, desejo ardente, confiança, numa palavra, fé. É assim que ele define. Então, não houve, em tese, o primeiro fator, que é o bombeador aqui, o magnetizador, não houve esse ato da vontade de Jesus, nem imposição de mãos, nem nada, para projetar para ela. Ele não quis, em tese, ele não quis fazer isso, que ele nem sabia. Ela puxou para si esse fluido que estava ali, que qualquer um, pelo que eu entendo, poderia ter feito. É óbvio que isso iria depender das circunstâncias da vida de cada um, da situação, da fé, do merecimento, uma série de razões que deveriam envolver a situação. E que, para ela, no caso, foram suficientes. Porque ele falou: a tua fé, vamos voltar ao texto aqui, ó. Aqui, quando Jesus fala, a tua fé te salvou. O que o Kardec vai explicar. Essa fé, esse desejo ardente, essa confiança firme que ela tinha, puxou para ela, atraiu. Por isso que ele chama de bomba aspirante. O fluido curador, que atingiu o organismo dela. Então, ela não tinha hemorragia no perispírito, você citou bem. Comentário seu agora há pouco, né? Ela tinha hemorragia no corpo físico. No perispírito ela não tinha hemorragia nenhuma. Então, era ali que tinha, que o fluido tem que agir, é ali. Mas tem um detalhe, ele fala: vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Em alguns momentos, em alguns outros momentos, em algumas outras situações e outras ocorrências, ele vai dizer: vai em paz e não peques mais. Né? Aqui ele fala: fica curado, quer dizer, toma cuidado, então. Agora você se curou, mas vai devagar, se cuida, para não acontecer de novo. Mais ou menos por aí. Então, como o Kardec vai comentar no fim, na última frase, na penúltima frase aqui,
Em algumas operações desse tipo, vão ser necessárias as duas coisas, quer dizer, a bomba aspirante, que é a fé, a confiança aqui da pessoa que precisa, que está enferma, e por outro lado, a vontade que vai projetar o fluido na direção dessa pessoa, da parte daquele que doa. E de outras vezes, basta uma só. Nesse caso, bastou só uma, né, André? Exatamente. O mérito dela, né, desde através do que Kardec resumiu, né, chamou de fé, que somou aí confiança, desejo ardente, que o texto fala que ela tinha certeza que se conseguisse tocar nas vestes, já seria curada. Esse é o desejo ardente. É ter dentro de si aquela certeza, né? Ele tem tanto poder que se eu conseguir me aproximar dele e tocar, eu hei de ser curado ou curada. Então veja que essa fé, essa confiança, essa certeza faz da mulher, né, essa bomba aspirante, né, essa bomba sugadora, vamos dizer assim, né, que sugou esses fluidos que Jesus tinha de sobra, diga-se de passagem. A qualidade desses fluidos não pode ser discutida, porque nós estamos falando de um espírito puro, né? Com sentimentos absolutamente puros, com pensamentos absolutamente puros. Então, não se tem muito a discutir, né, Deja? Ela tornou-se, pela fé, essa bomba aspiradora, vou usar o termo de Kardec. E Jesus, nesse caso, segundo a narrativa, não precisou fazer o esforço de doar, né, de bomba calcante na linguagem de Allan Kardec, né? O fluido estava lá, ela tinha mérito, ela aspirou, vamos dizer assim, né? Um dos dois lados merecia, o outro tinha o fluido, mas não precisou agir, segundo as palavras de Kardec. Não dependeu da vontade dele, né? Pela interpretação do texto evangélico que ele fez, né? Não houve imposição de mão, não houve participação da vontade dele, né? Bastou aquele sentimento dela, de fé, para puxar para si o fluido curador. Mas isso é muito interessante, realmente. Seria o caso da gente se perguntar, né, André? Se fosse o contrário, uma pessoa sem fé, uma pessoa que não tivesse essa condição que essa mulher tinha, né? Mas que tivesse doente ali perto dele. Vamos fazer uma conjectura aqui, só para a gente trocar uma ideia. Vamos imaginar assim, uma pessoa que está doente ali perto dele, mas que não reunia vamos dizer, que não reunisse essas condições de confiança, de fé. Esse cara aí vai me curar se eu chegar perto dele. Não, que não seria essa pessoa. Ela está ali, mas ela está indiferente, digamos assim, mas ela está doente. Precisaria de cura. Ela está numa situação ruim. Vamos imaginar uma outra mulher com hemorragia também, mas que não tem essa fé que essa daí tinha. Não ia acontecer o fato, porque Jesus não projetou, não teve a intenção, não houve a participação da vontade, e nesse caso não haveria também do outro lado aquela força atrativa. Isso a gente entende, né, André? Mas vamos dizer que ele quisesse curar a pessoa, mesmo ela não tendo fé. Aí a pergunta que a gente poderia se fazer seria essa: ela ficaria curada? O texto das outras curas, né, Deja, nem sempre vai falar da condição de fé, né? Algumas vezes fala, outras não. Eu acredito que não havendo essa fé, talvez essa cura não acontecesse, né? Já é falado no meio espírita há bastante tempo. Jesus não curou todos. E eu estava pensando aqui, Deja, analisando essa fé, né, essa confiança, essa vontade dela de se curar, pensando nas pessoas que adentram uma câmara de passe, buscando aí a cura ou pelo menos um alívio, né?
mas sem essa fé, né? Sem essa vontade de ser verdadeiramente ajudado, né? Entra ali, faz uma prece, busca uma concentração, nem sempre consegue, mas de qualquer forma é uma coisa meio morna, né? A pessoa tá ali e tal, se vier a cura bem, se não vier, amém. Então fica um negócio meio morno, não sei se você concorda. Concordo. Na grande maioria fica um negócio meio morno, né? E com esse negócio morno, segundo essa narrativa aqui, temos cá, né, nossas dúvidas se a pessoa seria curada também, né? Então fica essa dica aí para quem busca o passe, né? De ter essa fé mais ardente, nessa vontade real de se curar, né? Sim. Eu concordo inteiramente com você. Eu trouxe a pergunta aqui de uma forma mais retórica para a gente discutir realmente o Sim, assunto, sim, sim. que acho que por tudo que a gente tem aprendido, né, que a gente tem estudado dentro da doutrina espírita, pelos fatos narrados aí, a forma como o espiritismo apresenta esses fatos dos evangelhos. Você trouxe o exemplo do passe. Uma vez eu me lembro que a gente fez até uma exposição lá no centro sobre isso, e um dos fatores que a gente batia muito era essa, né? Era esse. Se a pessoa entrar na sala de passe, aquele que precisa realmente, né? Então, ele não está bem e tal, mas ele entra lá e fala assim, ele entra de uma forma meio irônica, meio descrente, até meio arrogante. Fala, eu vou, já que me falaram para ir, eu vou. Mas eu duvido que esses caras possam fazer alguma coisa por mim. Não acho que vão fazer nada por mim, não. E alimenta esse sentimento de dúvida, de descrença, tá? É um indivíduo pouco receptivo. É um indivíduo que, a princípio, pelo menos, assim me parece, colabora muito pouco na própria cura, né, André? Fica aquela coisa morna, né, Deja? Usando o mesmo termo que eu usei, fica aquela coisa bem morna, né? Bem, será que vai curar? Ou então assim, vai É, curar, mas não vai curar da boca para fora. Ou é, então vai curar mais superficial no pensamento. A gente já comentou isso aqui com relação à prece, né? A é. gente critica bastante critica não, né? A gente sempre sugere que a prece às vezes passa pela boca, mas não passa pelo pensamento. Então, a pessoa está ali Uhum. recitando uma prece decorada e o pensamento já está em outro lugar. A gente, né, até desdobrou um pouco esse raciocínio, né? Que muitas vezes passa pelo pensamento, mas não toca o coração, não toca o sentimento. Então é aquela pessoa que sai do da prece do mesmo jeito que entrou, né? Com a mesma angústia, com o mesmo desespero, com o mesmo sentimento de nada dar certo, enfim. Então, é bem isso, né? E tem também um outro fator interessante, a meu ver, André, pessoal, que é o seguinte: o Carlos até falou alguma coisa ali que eu já tinha pensado, ele colocou ali, mas está ligado com o que eu ia falar. Existem situações em que a cura representa uma necessidade de mudança de vida para aquela pessoa que nem sempre ela está disposta a enfrentar. Eu me lembro de um caso interessante, que é aquele do cego, um dos casos aí, né, de Jericó. Um dos evangelistas fala que era um cego, o outro evangelista fala que era dois, o que é mais uma evidência que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque Deus saberia se é um, se é dois, né? Mas aí tem aquele lance, que queres que eu te faça? Parecia uma coisa óbvia, na verdade. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, não sei o que, não sei o que lá. Pô, o cara é cego. O que é que Jesus tem que perguntar para ele? Você quer o quê, meu filho? Você quer que eu te faça o quê? Ué, o sujeito é cego. Aí ele fala: eu quero ver, eu quero enxergar. Numa situação dessa, um sujeito que praticamente a vida toda, porque ele era cego de nascença e já era adulto, um sujeito que a vida toda viveu da caridade pública, porque era assim que funcionava. Não trabalhava,
por conseguinte. A vida dele ia ter que ter uma mudança radical. A partir do momento que ele retomasse uma condição normal, que a visão, naturalmente, a restituição da visão, não é nem restituição, porque ele nunca teve a visão, ele nasceu cego, né? O fato de ter a visão agora ia proporcionar a ele, ele não ia poder mais viver porque ele tinha saúde. Ele não ia poder mais viver de caridade, porque ninguém ia dar nada para ele. Mas, meu filho, vai trabalhar. Então, essa cura tinha um significado enorme na vida daqueles dois, ou daquele um, sendo que era um, sendo que era dois, não importa. Tinha um significado enorme na vida desse cidadão. Porque ele ia passar por uma mudança radical na vida dele. Até então ele vivera da caridade pública, mas a partir do momento que ele se cura, que ele começa a enxergar plenamente, a vida dele agora vai ser totalmente diferente. Ele vai ter que mudar de vida, vai ter que correr atrás, vai ter que trabalhar, vai ter que assumir determinadas responsabilidades que antes ele nunca houvera assumido na vida. Então tem também esse lance aí da cura, às vezes, em algumas circunstâncias, a cura pode acarretar algo que o sujeito não quer, né? Aquela escapadinha da zona de conforto, né, Deixa? É. E a gente não pode pensar, gente, porque talvez nós que desenvolvemos aí um pouquinho de consciência cristã, talvez a gente receba aí uma cura, uma ação da misericórdia de Deus e pensemos assim, graças a Deus, que bom, agora eu vou endireitar minha vida. Mas a gente não pode achar que todo mundo é assim, né? Tem gente que vai receber uma misericórdia de Deus aí, vai receber uma ação, vamos dizer assim, né? Uma intervenção dos bons espíritos. E, como o Deja falou, vai haver uma mudança de vida e o cara não tá afim de mudar, tá gostoso do jeito que tá. Tá cômodo, né? Tá cômodo. Tá cômodo, ó. O cara tá recebendo tudo de doação, ele não pode trabalhar, como você disse, né, Deja? Ele não pode buscar o próprio sustento através do trabalho. Então ele está recebendo, alguém está ajudando. De alguma forma ele está sendo ajudado. Dali para frente é com ele, né? Ele não tem mais que ficar recebendo doações. A gente pode até aplicar isso, né, Deja, nos dias atuais, com aquelas pessoas que tá cômodo recebendo bolsa isso, bolsa aquilo, tá cômodo receber ajuda daqui, ajuda de lá. Mas só que se ele for estudar, se ele fizer um curso, se ele se qualificar profissionalmente, aí ele deixa de receber o bolsa isso, deixa de receber o bolsa aquilo, deixa de receber doação daqui, deixa de receber doação de lá. E vai ter que se sustentar, vai ter que se virar, né? Muda muito, né? Maravilha. Então vamos voltar à sequência aqui. Agora, ainda seguindo naquela ocorrência lá, esse agora é meu, a continuação do texto do Kardec. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Porque foi a fé que puxou o fluido, essa força atrativa, né? Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Olha aqui, isso aqui responde bem aquele questionamento que eu fiz agora há pouco, né? Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural.
Interessante mesmo. Agora fechou. A meu ver, fechou bem o raciocínio, né, André? Veja só. Jesus se refere à fé exatamente nesse sentido, porque puxou o fluido. Se você não tivesse, não tinha acontecido. Tá? Porque ele não estava com a vontade dirigida para ela, para projetar os fluidos em direção a ela. Ela que puxou. Então foi a fé, realmente. E o Kardec faz questão de explicar, não é uma virtude mística. Ah, tem que ter fé, tem que ter. Não. Ele está falando de uma força atrativa, é uma confiança, como ele falou no texto anterior. Confiança, desejo ardente, aqui, ó. Aqui, ó. Desejo ardente, confiança. É isso que ele traduziu por fé. Então, é uma verdadeira força atrativa. É aquela certeza interior, aquele sentimento forte da pessoa que se eu chegar, eu vou conseguir. Então, vai e dá certo. Porque tinha esse fator. Agora, o que me impressionou mais foi o que veio a seguir aqui, ó. De sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva. Quer dizer, aquela situação que nós aventamos ainda há pouco, o sujeito que entra na sala de paz com essa coisa, não duvido que isso vai me curar, duvido disso, duvido daquilo, isso não vai valer nada, não vai nada. Uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Mesmo com os passistas ali doando fluido, ele não recebe, porque ele não permite que os fluidos adentrem. André, o que você acha? Ah, é como você falou, Deja, esse trecho do texto, ele mata definitivamente a charada, né? Tanto que ele vai dizer aqui, ó, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado, o outro não. Um tem realmente vontade de ser curado, né? Pela prece, pede a intervenção de Deus, através de Jesus, através dos bons espíritos. O outro tá ali, como nós falamos, né? Já, sei lá se vão me curar, tomara que curem, né? E ainda o E fator humildade, né, André? Humildade, porque humildade. às vezes tem um pouco de arrogância também, né? Não, tem muita coisa envolvida, né, Deja? Quando a gente fala assim, vontade de ser curada, as pessoas podem achar que nós estamos falando de palavras. Na verdade, não é palavra, é sentimento, né? É, lá dentro. É sentimento, né? Aquela vontade verdadeira de ser curada, de se curar e, ao mesmo tempo, de modificar a própria vida, né? De, de evitar os erros, né? Como Jesus dizia, vai, não peques mais, tua fé te curou, fica curada, né? Ou seja, permanece aí na fé, não volta a cometer o mesmo erro, né? Então, como foi dito aqui, inclusive, no chat, nós também dissemos, né, Deja, a fé dela faz dela essa bomba sugadora, né? Essa bomba aspiradora, né? Esse comentário da Ana é importante, eu não tinha lembrado disso, não estava lembrando disso. Dentro da cultura deles, eu também não lembrava, não. E outra coisa, a mulher nessas condições também, ela era um pária, uma espécie de um pária na sociedade. Ela nem poderia estar ali, perto de outras pessoas que eles consideravam que era uma pessoa doente, era uma pessoa endemoniada, sei lá o quê, né? Suja, né? Suja, é. Daí que, como a Ana comenta, por isso que ela ficou com medo, porque o que ela fez era um ato reprovável na visão da sociedade da época, realmente. Bem lembrado, Ana. Muito bom. Olha lá, a Nerd acrescentou aí, ó. É isso mesmo. É considerada impura. Muito bom, Nerd. André, Veja, acho que a gente pode fechou, seguir. fechou aí, então? Acho que sim. Ok, então esse volta para ti. Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, o dom de curar. Aqui, primeiro é o trecho do Novo Testamento, né? Restituir a saúde aos doentes,
ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça haveis recebido. Mateus 10, versículo 8. Comentário de Kardec. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Quando ele fala isso, né, dá gratuitamente o que gratuitamente recebeste, às vezes as pessoas extrapolam esse conceito, tá? Ele está falando disso aqui, ó, especificamente, ó, ressuscitai a saúde, né, curai os doentes, ressuscitai os mortos. Na verdade, não é ressuscitar, é restituir a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. É disso aqui que ele está falando. Vocês receberam esses dons aqui gratuitamente. Então, cura gratuitamente, ressuscita os mortos gratuitamente, cura os leprosos gratuitamente, expulsai os demônios. Então, não faça disso objeto de ganho de dinheiro, né? De comércio. Mas mais à frente, eu não sei nem se eu estou atropelando aqui, ele vai dizer que o magnetizador doa de si. O que é diferente, né? Então Jesus provavelmente está se referindo ao dom de mediunidade curadora que eles tinham, né? Atuar como médiuns de cura, né? Sim. Pode fazer o seu comentário, deixa. Aqui, deixa eu só dar uma olhadinha um pouquinho adiante, só falta esse texto aí, André, né? A gente termina hoje mesmo. Sim. Ok. Falei que ia depender do ritmo, né? Uhum. Nosso ritmo hoje está meio acelerado, mas tá bom. Acho que tá bom. Não tá ruim, não. Não, não. Esse texto aqui é um fecho que a gente está colocando, na verdade. A gente foi até o Evangelho segundo o Espiritismo, conhecido de todos nós, obviamente, esse capítulo 26, sobre a questão de dar gratuitamente o que se recebe gratuitamente, que é um tema que a doutrina espírita prescreve com muita propriedade em relação à mediunidade. Mediunidade tem que ser exercida de forma santa, vamos dizer assim. Santa entre aspas, quer dizer, não profissional, não fazer dela uma profissão, não se fazer pagar, não fazer dela espetáculo, tudo isso. Kardec deixou claro, a mediunidade não vai ao circo, a mediunidade não vai aos palcos, e tudo isso que a gente conhece aí, né? Mas ele está fundamentado lá atrás, em Jesus. E aí os Espíritos vieram, como a moral do Espiritismo não desvia nem um milímetro da moral do Cristo, né? O que os Espíritos ensinaram? Exatamente o que o Cristo havia dito. E que, felizmente, ficou registrado aí nesse texto, como a gente está vendo. Jesus orientando os seus discípulos. Isso aqui foi uma ocasião em que ele os manda, até o Evangelho fala, 2 a 2, né, aos pares, né? Saírem pelas redondezas ali e pregar o Evangelho, além de pregar o Evangelho também, se possível, curar, fazer isso que está falando aí. É bom lembrar que é nessa passagem também que ele dá um alerta para eles não irem aos gentios, né? Aos pagãos, que é um terreno ainda não preparado para receber a mensagem do Evangelho. Não preparado assim, porque eles próprios, Jesus não via neles, os discípulos, uma qualificação suficiente para fazer isso. Paulo de Tarso iria fazer isso mais tarde. Ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios, que ele era um camarada mais capacitado para isso do que os 12 ali. Então ele fala assim: vocês vão aos judeus. O texto do Evangelho é ovelhas perdidas da casa de Israel, algo assim.
não vades aos gentios. É exatamente por causa disso mesmo, é aquilo que a gente sabe, né, André? O próprio fato de Jesus ter optado por encarnar, para cumprir a missão dele, naquele meio social, naquela sociedade ali, já tinha sua razão de ser, obviamente. Um terreno mais bem preparado, em tese, para receber a moral do Cristo. Primeiro porque ali era o único povo monoteísta daquela época, da antiguidade. Como povo não havia outros, os demais eram todos pagãos, genericamente chamados de gentios, pagãos, né? Aqueles que creem em muitos deuses, que idolatram imagens, etc, etc. Eram romanos, gregos, todo o povo da época, com variações, obviamente, detalhes das práticas religiosas que havia entre cada povo, mas genericamente todos eram pagãos. O único povo monoteísta era o povo judeu. Então, essa é a principal razão dele optar por encarnar ali. Em tese, era um terreno melhor preparado. Segundo, que ali naquela sociedade já havia a expectativa da vinda de um Messias, algo que se criara através dos séculos, pelos profetas e tudo mais, né? Agora, quando ele fala para eles, é por isso que ele fala para eles também, é exatamente por isso. É um terreno não preparado, não trabalhado ainda. Então, vão procurar os judeus. E ele deixa muito claro essa coisa aí de ninguém se faça pagar por aquilo, porque nada pagou. Então, o que era isso? Curar os doentes, expulsar demônios, aquilo que você falou, que você mencionou bem agora há pouco, que está lá no texto, lá em cima. É isso que eles estão lá. Esse dom, eles haviam recebido de Deus, eles podiam atuar como médicos curadores, é o que o texto dá a entender, mas o dom não era, o mérito não era deles, era dos espíritos que atuavam através deles. Então, Jesus pretendia que eles usassem isso como meio de propagação da fé, como o Kardec colocou no texto aí, além de aliviar, obviamente, os sofredores. Mas nunca fazer disso objeto de comércio, de especulação, de meio de vida. É isso, André? Perfeito, deixa. Então, Oi. não, pode falar. Eu ia mudar aqui. Não, perfeito seu comentário. Kardec vai resumir, entre outras coisas, né? O resumo da não ide aos gentios ou aos pagãos é o que você falou, né? Primeiro, o único povo monoteísta era o povo hebreu. Na verdade, os judeus, né? Porque parte do povo hebreu foi invadida, por exemplo, os samaritanos, eles se tornaram, voltam a ser politeístas, né? Cada povo que invadia levava um deus diferente e eles passavam a cultuar mais de um deus. E a crença na vinda do Messias seria um segundo fator, vamos dizer assim, porque é óbvio, né, que Jesus pregando o Deus único que já havia sido ensinado por Moisés, o ensino moral do Cristo, né, o que se costuma chamar de evangelho, não teria cabimento para povos pagãos, para povos politeístas. Né? Então percebamos que está tudo encaixado. E de resto é o que nós comentamos, né, Deja? Nós recebemos os dons de Deus, entre aspas, né? Gratuitamente. Deus não cobra de nós, os bons espíritos não cobram de nós, então nós não temos o direito de cobrar aquilo que recebemos deles, né? Então, que se repense algumas coisas que acontecem no nosso movimento aí, que tem feito comércio com algumas coisas aí que não deveria fazer, né? Uhum. Maravilha. Bom, esse aqui é o nosso último texto, então, da pesquisa que a gente fez. É óbvio que a gente não tem a pretensão, pessoal, de com isso que nós apresentamos aqui nesses 25 encontros, esgotar o assunto da mediunidade curadora dentro da obra de Kardec. É óbvio que não, a gente não conseguiria fazer isso. Mas eu acho que nós levantamos um conteúdo bastante consistente, assim, bastante completo, vamos dizer assim, suficientemente completo para a gente ter uma boa compreensão do tema, né?
Eu acho que deu, né, André? O que você acha? Também acho. Foi uma pegada muito boa, né, desde a gente... Você, né, que fez a escolha dos textos, né, foi muito feliz na sequência de textos que você trouxe, e eu acho que a gente foi bem humilde, mas ao mesmo tempo bem profundo e abrangente dentro das nossas possibilidades com relação aos textos, né, aos exemplos, e na tentativa de entender, né, os mecanismos da mediunidade curadora. Então, eu, particularmente, estou muito feliz de poder encerrar essa sequência, né, tendo feito aí o melhor que a gente podia e tendo conseguido, sim, produzir um material consistente. Então vamos lá, vamos ler esse último texto aqui, também está lá no mesmo capítulo, é o comentário em seguida que o Kardec vai fazer sobre a mediunidade gratuita, só para a gente fechar por hoje, de uma forma definitiva, esse tema. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Esse religiosamente que ele fala não é no sentido, vamos dizer, comum da palavra, né? Ele quer dizer deve ser praticada de uma forma sincera, verdadeira, honesta, pura. É nesse sentido que ele quer dizer. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muitas vezes, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. Então, o que ele está dizendo? Tanto o médico quanto o magnetizador estão doando de si. Eles podem botar. Viu? O magnetizador era profissional naquela ocasião, até o surgimento do Espiritismo. O médium curador, aí já é outra história, transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do de que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Vai trabalhar, você vai ocupar o horário seu de trabalho, profissionalmente, vai viver de outra coisa. Dedique a mediunidade aos seus horários que você possa dispor, mas não vá viver disso. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, o Kardec foi suficientemente claro, como sempre, cristalino, objetivo, conciso até. Como era do feitio dele, não se estendia, não era prolixo, nada. Falou o que tinha que falar. Tá aí. É isso aí, André. Passo para você. Importante essa diferenciação que Kardec faz, né, com relação àqueles que podem cobrar. Porque o médico, por exemplo, ele não recebeu de graça, né? Não. Ele se dedicou muitas horas, muitas vezes ele gastou muito dinheiro, mesmo, né, pode haver uma confusão, mas fez faculdade pública, mas tanto de livro que esse povo tem que comprar, tirar xerox quando não tem condições de comprar, muitas horas dedicadas ao estudo, a gente não pode confundir as coisas. Tá? E o magnetizador está doando de si, né? Às vezes da sua saúde, do seu tempo, fica cansado, inclusive, né? Porque o passe magnético ele é mais longo, né? Então ele se cansa, há um desgaste, tá? Há um desgaste.
e às vezes a pessoa precisa investir nesse processo de recuperar esse desgaste físico. Então, não confundamos as coisas, tá? Quando a gente transmite fluido dos bons espíritos, e veja que o médium é, nesse caso, um transmissor, né? Alguém que absorve para repassar, para doar, esse fluido é doado gratuitamente para a gente, então a gente não tem o direito de cobrar. Isso precisa ficar bem claro e pode ser extrapolado, né, Deja, para todas as formas de mediunidade. Pode ser extrapolado para todas as formas de mediunidade. Não se deve cobrar por aquilo que se recebeu de graça dos espíritos. Vou fazer um comentário rápido aqui para a gente não se alongar muito nisso, né, Deja? Os médiuns que psicografam livros fazem muita confusão com relação a isso, tá? Muito problema e muita confusão relativa a isso. Porque aí eles falam, eu não posso ganhar. Mas aí o que eles fazem? Eles abrem uma editora. Eles acham que vai disfarçar, né? Eu não ganho com o livro especificamente, mas ganho com a editora. Eles acham que isso disfarça, né? Que isso, de alguma forma, muda a perspectiva. Então, cuidado com isso também. Deja? É de se observar que logo no início do texto lá ele fala, de modo ainda mais absoluto, essa condição envolve a mediunidade curadora. Então ele fala, deve ser praticada, não se pode fazer dela uma profissão, tudo que ele falou depois aí. E isso é mais enfatizado ainda em se tratando de mediunidade curadora. Então, parecia que ele estava prevendo, né, coisas que iriam acontecer, que acabaram acontecendo mesmo, né, a gente sabe, no futuro, no século XX, especialmente aqui no Brasil, a gente sabe, né, vários médiuns se perderam, começaram bem, depois começaram a enveredar por um caminho meio tortuoso. Aí a gente sabe, os bons espíritos abandonam, outros espíritos vêm e assumem ali o controle, o comando, e aí as coisas degringolam, né? A gente sabe que alguns médiuns tiveram um fim até meio trágico aí, em função de algumas circunstâncias desse tipo. Não estamos aqui para julgar ninguém, apenas para enfatizar o alerta que o Kardec havia dado e que deve prevalecer, pelo menos a meu ver, deve prevalecer sempre. É assim que a gente deve olhar para a mediunidade. André, meu amigo, suas considerações finais, então? Não só quanto ao estudo de hoje, mas quanto à série toda, né, Deja? 25. 25 encontros, série que se encerra nesse momento. Fica a nossa gratidão a todos os amigos que estiveram conosco aí. Obrigado, Deja, obrigado ao Henri também, que não está presente, mas esteve na maior parte dos encontros. Que sejamos úteis de alguma forma, né? Suscitando reflexões aos amigos que vierem a buscar esse estudo, nos canais que transmitem ao vivo e no meu canal também, onde a gente reposta. Obrigado de coração, gente. Valeu, André. Obrigado a você também. Obrigado ao Henrique, embora não estando hoje nem na semana anterior. Como você falou, ele participou da maior parte desse trabalho e trouxe realmente uma contribuição muito valiosa durante o andamento desses estudos. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. E a partir, então, da próxima semana, nós retomamos a sequência nossa do estudo da Revista Espírita. Vamos, durante essa semana, examinar os temas na sequência do último. Inclusive, vou até pesquisar aqui qual foi o último, porque nem me lembro mais. Não sei, Cláudio. Algum tema da Revista Espírita, eu vou pegar a sequência. Eu não. Nós vamos pegar, porque aqui é democrático o negócio, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente vai decidir. Eu, o André e o Henri, a gente vai examinar os temas que vêm na sequência, né, daquele que a gente parou, e a gente vai escolher ali na sequência o tema que melhor se encaixa no perfil, aqui no formato do nosso estudo,
e aí a gente vai retomar por esse tema que for escolhido. Muito obrigado a todos, bom fim de semana, muito obrigado pelo carinho de sempre, e até quarta-feira, se Deus quiser, né, André? No estudo do Livro dos Médiuns. Até mais.